Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com nossa entrevista à distância, novamente fazendo uma conversa sobre a situação da pandemia no Tocantins. E nós estamos tendo a honra de receber novamente o Dr. Estevão Rivello, que ele é médico, conselheiro federal de medicina representando o Tocantins. Ele atua no SAMU e no Hospital Geral de Palmas, ou seja, está na linha de frente dessa situação do combate à pandemia. Doutor, primeiro, muito obrigado por só atender a gente. Nós já falamos algumas vezes aqui, inclusive, e agora a gente volta a fazer essa conversa para fazer um balanço desse momento. Quer dizer, temos praticamente 45 dias dessa quarentena e a gente vê aquilo que se previa em relação ao avanço da doença. Está se confirmando, doutor? Obrigado. Kleber, primeiramente, muito obrigado por mais uma vez me conceder esse espaço, fazer esse convite para a gente estar bem comunicando ao povo do Tocantins. Para mim é uma honra fazer parte desse site e dessa entrevista, inclusive. Acerca do início desse problema, a gente está falando aí de 4 meses que vem ganhando o mundo, né? Cerca de 50 dias, para ser mais preciso, há 46 dias, eu estive na Secretaria de Saúde do Estado, junto com o promotor de justiça, Dr. Tiago Ribeiro, e com o Sindicato dos Médicos, na presença do Dr. Reginaldo, e lá nós conversamos pessoalmente com o Dr. Edgar, secretário de Estado da Saúde, e nós ali abordamos alguns pontos que poderiam ser fundamentais no meu entendimento, no entendimento de todos que faziam parte daquela reunião, para o planejamento em construção de saúde no combate ao Covid-19. Naquela ocasião, nós projetávamos, então, os dados que tínhamos, que inclusive havíamos sido recebidos pelo Ministério da Saúde. E nós alertávamos, então, o secretário de Estado para um planejamento um pouco mais forte, mais conciso, no sentido de possibilitar ao povo tocantinense, não só a utilização dos hospitais regionais, que, a meu ver, isso é uma política pública que não está tão bem ajustada em relação ao que vem se utilizando no Brasil e no mundo. Essa doença, como a gente já sabe, hoje a gente tem muito mais informação, é uma doença que ela tem uma fácil contaminação. Quando você leva esse doente para dentro de um ambiente hospitalar, que já tem outras patologias, outras pessoas, outros doentes, você possibilita, favorece, facilita para que esse ambiente ele se seja contaminado. Então, hoje a gente sabe que os ambientes dedicados, e aí por isso da construção de hospitais de campanha, são os ambientes mais apropriados para a condução desse doente. E as equipes que vão prestar assistência, elas precisam ser integradas e o time está conciso no atendimento para o doente com Covid. Porque não tem como eu atender o doente com Covid, sair do meu plantão às 7 horas e ir para outro local trabalhar. Então, por isso que daquela outra entrevista que a gente fez, eu reforcei que a gente deveria valorizar as pessoas, os profissionais. Bom, nesse sentido, acerca desse preâmbulo, nós colocamos algumas possibilidades na cidade de Araguaína, de Palmas e de Gurupi. A Palmas eu cito como exemplo, porque é onde eu vivo. Nós demos, então, a opção da construção de um hospital de campanha no espaço cultural, no Parque do Povo ou no estádio, que locasse leitos de hospitais particulares, mas fundamental foi uma fala que eu tive no sentido de agregar mais, de somar mais. Precisa as entidades de saúde, as universidades, os conselhos municipais de saúde estarem integrados, o Estado e o município, porque às vezes não é o espaço cultural, ou o Parque do Povo, ou o estádio Newton Santos, ou o hospital particular, que é a melhor chance para a população daquele município. Palmas, por exemplo, nós temos a situação do Hospital do Amor, que talvez poderia ser verificado há 50 dias atrás, quando estivemos, 46 para ser mais preciso, com o secretário, porque a gente poderia, então, ao longo desse tempo, terminar o hospital. Ou será que a gente conseguiria
para a gente poder fornecer a informação para a população correta. Hoje, quando o secretário vai à televisão e anuncia um hospital, ele anuncia sem uma preparação, sem uma informação correta para a população. E nós havíamos conversado sobre isso. Em que sentido, doutor, que não foi uma informação correta? Porque o Estado está dizendo que vai colocar 100 leitos em Palmas, de hospital de campanha, 50 em Araguaína, 50 em Gurupi. Como que o senhor viu que não foi uma informação correta à população? Porque a população observa que tem uma flexibilização através de uma publicação em Diário Oficial. Logo em seguida, o município de Palmas libera a feira e flexibiliza alguns pontos. Araguaína da mesma forma. E, subsequente a isso, ele dá a notícia que vai fazer a construção de um hospital de campanha sem verificar com todas as entidades de saúde, os conselhos municipais, a prefeitura local, se de fato o espaço cultural é a melhor opção. Aí a população entra em xeque e começa a contestar se de fato essa é a melhor opção. Se a gente, ao longo do tempo, tivesse mostrado para a população que Estado e município estavam falando a mesma coisa, as entidades que fazem saúde chegaram à conclusão que isso aqui é a melhor situação, essa tomada de decisão, ela não teria, em hipótese alguma, contestação. O senhor está dizendo que não está havendo uma discussão ampla com municípios e com as entidades médicas em relação a essas ações, é isso? Exatamente. Não há, em nenhuma reunião entre estados e nos municípios, a presença das entidades médicas. E vou mais longe. Nenhuma entidade de saúde foi convidada ou convocada para a reunião para opinar acerca desse problema. A gente pode trabalhar com a ciência, chamemos a universidade para poder nos ajudar nos quesitos aí de estatísticas, de possibilidades, de menor demanda de curva de que a gente vai ter durante o nosso estado. A gente precisa trabalhar com a ciência, trabalhar com quem faz saúde, Conselho Municipal de Saúde, com as entidades de saúde, não só a médica, de enfermagem, de fisioterapia, para a gente poder agregar a melhor opção no plano de contingenciamento. E isso não está sendo feito. Nós estamos vendo aí o Comitê de Combate à Covid, um comitê que tem tomado as decisões importantes, como a recomendação para os prefeitos saírem do isolamento horizontal para o vertical, é composto pelos poderes, Tribunal de Justiça, Ministério Público, etc., e algumas entidades da sociedade. As entidades médicas, elas estão sentindo-se representadas nesse comitê, estão sendo ouvidas por esse comitê estadual para tomar essas decisões? Em hipótese alguma. Ele fez uma reunião, o Estado fez uma reunião com as entidades de justiça e não convidou nenhuma entidade médica. Eu fico me perguntando, e aí a Polícia Rodoviária Federal ela deve integrar esse time também, o aeroporto, a chefe do aeroporto, a OAB, o Tribunal de Justiça, mas por que não o SAMU? Por que não as entidades que fazem saúde? Por que não o HGP? Por que não a universidade? Por que não quem faz saúde? Porque eu posso contestar essa informação que essas pessoas não estão na linha de frente, não sabem de fato o que é o melhor para a população. E aí, nesse sentido, a gente pede a sensibilidade das autoridades, dos gestores, para nos dar o espaço nesse momento de uma pandemia que assola o mundo, para poder a gente diminuir esse impacto na nossa sociedade e bem informar. Porque senão o cidadão, ele que faz juízo de valor, ele vai mensurar tudo isso e contestar toda tomada de decisão que o gestor possivelmente venha a tomar. De semana passada para cá, nós vimos aquilo que vocês médicos previam, quer dizer, a onda chegando, né? Um crescimento brutal do número de casos no estado proporcionalmente. Araguaína, por exemplo, é uma situação difícil, Palmas também não fica muito atrás, estão ali. Enfim, o senhor relaciona esse aumento abrupto do número de casos às políticas de flexibilização dos municípios? Não só isso, como também, né? A população, no início desse problema, quando tomamos a decisão de fazer o fechamento, ela respeitou. Eu observo aqui pela movimentação em Palmas. Eu tive que ir para a linha de frente, trabalhar, então eu acabei saindo na rua. Não tinha carro na rua. Hoje a gente observa que a população também não tem respeitado
esse isolamento. E aí, com as políticas desajustadas de algum ente de algum ente representativo, a gente acaba observando que, de fato, essa flexibilização ela não vem sendo feita adequadamente. Aí os casos aumentam progressivamente, a gente não pode desatrelar um fato do outro, e aí a gente observa o susto do gestor entre na hora que ele libera e na hora que ele volta atrás, menos de uma semana depois. Essa doença ela não é brincadeira, ela contamina muito rápido e a gente não sabe. Há um grupo de risco, mas hoje o perfil de quem está morrendo no Brasil tem mudado. Nós temos perdido pessoas, adultos jovens, sem comorbidade. Então, nós não sabemos quem será o escolhido. Portanto, a melhor política nesse momento é o de contingenciamento, é o de isolamento mesmo e de preparação do serviço. E as preparações do serviço vão para ambientes dedicados, no município, com a tomada de decisão correta e coerente. Precisamos integrar o serviço de deslocamento com o serviço intra-hospitalar. As equipes precisam falar a mesma linguagem. Quando o doente é deslocado, ele precisa saber de fato para onde que vai. Isso acontece, sim, mas qual é o canal de comunicação que a gente vai usar? Tudo isso precisa ser construído em conjunto. E, a meu ver, nós estamos tendo ruídos pela percepção que eu tenho até de entrevistas, quando eu vejo o prefeito das maiores cidades, os prefeitos da maior cidade desse estado, eu não fui informado dessa decisão. Ora, é uma decisão que vai impactar metade do estado, são as 3 maiores cidades do estado. Como é que é construir um hospital de campanha sem nem muito menos comunicar os gestores municipais e as autoridades de saúde, as entidades de saúde do estado que aqui tem? Nós temos 45 dias mais ou menos então de quarentena e esse período era justamente para ser usado para aumentar a estrutura de atendimento do estado. Mas pelo que a gente tem acompanhado, não houve aumento em termos de estrutura de atendimento. Inclusive teve até uma polêmica ontem em Araguaína nesse sentido. Essa sensação é correta? O senhor acredita que esses 45 dias, até o médico colocou o seguinte, nós perdemos os 45 dias e não fizemos aumento dessa estrutura. É isso mesmo, doutor, que está acontecendo? Aí é acreditar na ciência. Quando lá atrás, 46 dias atrás, eu conversei com o secretário e falei da possibilidade do hospital de campanha, é porque a gente entende que há essa projeção e que ela vai chegar. Esse momento é o momento, então, que a gente deveria ter sido usado para a gente poder adaptar os ambientes que a gente iria utilizar. E aí, ter um legado dessa pandemia, depois que passar todo esse problema, em determinados municípios. Porque o hospital de campanha, a gente desmonta ele em uma semana. Mas será que, de fato, essa é a melhor opção para aquele município? Araguaína, para Gurupi, para Palmas? Será que eu não posso ganhar com esse ambiente depois dessa pandemia? Eu não sei. A gente não está se reunindo. A gente precisa discutir esse fato. Existe um fato até engraçado, eu queria citar. O hospital de campanha no Espaço Cultural até foi um exemplo que eu citei. Certo dia eu fiz uma entrevista lá e tinha feito uma chuva. Metade daquele ambiente lá ele foi tomado pelas chuvas. Talvez uma discussão mais bem embasada, com visita em loco, a gente possa chegar na mensuração que aquele local não seja o melhor para Palmas. Então, tudo isso a gente precisa analisar em conjunto. A gente perdeu esse período de quase 50 dias, e 50 dias com gente trabalhando em saúde consegue construir algo com muita qualidade e robustez, e aí deixar a população acreditando no fato agora que a gente precisa desses ambientes, desses espaços, porque a gente não pode deixar ser engolido por esse problema e aí, diante do furacão, tentar a melhor opção, a gente não vai ter tempo. Agora, conversando com interlocutores do governo importantes, a minha sensação é assim, na verdade é o que eles disseram mesmo para mim, é que o Estado hoje tem uma estrutura para absorver um crescimento da demanda por conta da Covid. Eu ouvi, por exemplo, falar assim, o Estado deve ter um pico aí máximo de 1.000 casos da Covid, desses 1.000 casos, colocando que 10% vai precisar de atendimento, nós teríamos 100 pessoas precisando, por exemplo, de UTI, como nós temos 288 UTIs, está resolvido, não vamos ter problema. O senhor acha que é subestimar a doença esse tipo de colocação? Com certeza, eu tenho absoluta convicção que sim. A gente não pode contar com esses ambientes que já temos, os hospitais regionais, porque as outras patologias não deixam de chegar. Eu trabalho no SAMU e observo.
No momento que fizemos a contenção das pessoas, o isolamento total, diminuiu o número de acidentes. Uma vez que flexibiliza, uma vez que a autoridade, o gestor, começa a sensibilizar a população que pode abrir alguns pontos, aí começa a voltar acidente. O infarto ele não para, o AVC ele não para, os apêndices não param, outras patologias não param. E esses ambientes regionais que estão com a taxa reduzida de atendimento, com possibilidade de receber doente, tá sim, a gente já tem hoje um ambiente mais bem adaptado, mais bem contingenciado, tranquilo. Porém, não são suficientes as unidades que o Estado tem, e por isso a gente possibilita sim a população que tem um ambiente mais bem adequado, mais bem adaptado, e que não precisa começar com 100 leitos. Precisamos de um ambiente que talvez inicie ali com 10 leitos, com possibilidade de expansão para 100 leitos. Entendeu? A caixa não é fechada. Então, tudo isso precisa ser construído em conjunto. E aí eu faço uma crítica forte e fervorosa, porque nenhuma entidade de saúde, até o presente momento, dia 30 de abril, foi convidada para nenhuma reunião, seja no Estado ou seja no município. Isso é muito preocupante, né? Doutor, agora sobre esse fechamento de 1.000 casos máximo que nós teremos no Tocantins, há elementos para se falar isso ou o senhor acha que pode ir muito além disso? É uma doença que nós não sabemos porque está se iniciando agora. Então, fazemos os cálculos através de outras situações hipotéticas. Então, a gente está falando de uma possibilidade e não de uma certeza, de uma projeção de possibilidade. Será que a metade do estado vai ser contaminada? 20, 30 mil pessoas? A gente não sabe, a gente não tem esse dado. Fazemos estimativas que se 50 mil pessoas sejam contaminadas, estima-se que 20% delas irão precisar das unidades hospitalares. Por isso, de um isolamento cada vez mais, para poder alongar essa curva e possibilitar que a gente consiga atender a todos os doentes que venham a ser contaminados com Covid-19. Agora, considerando o que o secretário Edgar Tolini falou na reunião da OAB na segunda-feira, ele disse o seguinte: bom, nós temos efetivamente em Palmas hoje 12 UTIs para Covid e temos 10 em Araguaína. Estamos tentando, provavelmente, conseguir mais 8 para HGP nessa semana, então fecharia a semana com 20 em Palmas e mais 10 em Araguaína, ou seja, nós teríamos 30 UTIs para Covid, porque Gurupi também não tem ainda, ele falou que está tentando abrir lá em Colinas. Bom, nesses 2 últimos dias, nós tivemos praticamente quase 60 casos confirmados, nós fomos de um dia para a noite, praticamente, para 137, e o próprio secretário disse nessa reunião que espera de 10 a 15 casos novos por dia. E ele está errando porque nós tivemos na segunda-feira 37 e ontem nós tivemos 21. Então, ou seja, essa estrutura ela está muito aquém daquilo que o Estado realmente precisaria? Se seguir nessa projeção, provavelmente na próxima semana a Araguaína já entra no estresse do sistema. Portanto, 10 leitos em Araguaína, mais 4 no HDT, 17 leitos no HGP, possibilitando chegar a 30, e 10 leitos em Gurupi, talvez não seja o suficiente. Aí a gente precisa ter algo mais sólido das estruturas privadas, talvez está absorvendo, ou uma possibilidade de deslocar o doente para onde a gente tem a vaga. Colinas, abriu a UTI em Colinas. Qual é o médico intensivista que vai assinar para a abertura dessa UTI lá? Qual vai ser o médico rotina? Qual os médicos plantonistas? Porque esse serviço lida com um doente gravíssimo e não são todos os médicos que têm essa habilitação ou até mesmo as equipes para integrar. A UTI ela não é feita de apenas equipamentos, ela é feita de uma gestão eficiente que vai também por profissionais capacitados e qualificados para bem atender o doente de todas as especialidades, e nesse caso, contaminado com Covid.
No final de semana passada saiu um estudo de 4 universidades brasileiras colocando Palmas entre as 5 capitais que têm uma facilidade muito grande de colapsar, porque eles consideram na fórmula matemática a quantidade de profissionais e quantidade de equipamento. Ele diz o seguinte: nós temos poucos casos aqui em Palmas, mas também temos pouquíssima estrutura. É isso mesmo? Esse estudo está correto? Foi um estudo feito por autoridades respeitadas. Nós temos hoje 6.500 médicos no Brasil que têm título de especialização em terapia intensiva e cerca de 20 mil profissionais médicos que trabalham com UTI. No Tocantins, a gente tem um grupo aí de menos de 50 profissionais que trabalham dentro de UTI. Portanto, é um grupo pequeno que ainda está nas maiores cidades do estado com essa habilitação, e aí a gente tem uma baixa quantidade de leitos, não só no Tocantins, mas toda a região norte. A região norte do país é a região que está mais afetada com Covid, que está mais sob pressão em vários estados. A gente tem o Amazonas, o Acre, Roraima, o Tocantins, Belém do Pará já vem crescendo o número de casos, e o Tocantins já vem nessa curva de ascensão. Portanto, é a região do país que tem a menor quantitativo de leitos de UTI de profissionais que trabalham nessa área, e o Tocantins segue também essa tendência de um baixo número de leitos de UTI de profissional, e por conta disso esse estudo é verdade. Doutor, esses últimos dias acompanhando a evolução dos boletins epidemiológicos, eu reparo 2 coisas que me parecem preocupantes. Uma é chegando a idosos, né? Assim, muitos idosos de 87 anos, 75 anos. E o outro fato é a expansão da Covid no estado para todas as regiões e para áreas carentes dentro das cidades das regiões. Por exemplo, o Bico do Papagaio, nós já estamos com 5 cidades lá. A Prefeitura de Araguaína já mostrou que está com 25 bairros atingidos. O mapa de Palmas mostra a expansão do centro para a periferia. Essa chegada da Covid aos mais idosos e a regiões pobres, isso é são fatores a mais para preocupação? O senhor acha que isso aí pode gerar muito mais problemas? Aí eu volto ao princípio da nossa conversa aqui. Ainda naquele momento da reunião, nós havíamos abordado esse assunto com o secretário. Nós não sabemos o comportamento dessa doença quando ela adentrar a favela da Maré, os vazios econômicos do Recife, e Palmas e o Tocantins também a gente não sabe. Nós estamos falando de dados de países desenvolvidos, de primeiro mundo, que tem uma população que come bem e é bem assistida na saúde. E no Brasil, a gente tem um vazio econômico muito grande e a gente não sabe ainda como vai ser o perfil desse vírus diante dessas pessoas que vivem nessas dificuldades, seja alimentares, de assistência de saúde. Portanto, é preocupante, sim, quando a gente observa que as cidades do Tocantins, já 15 cidades, entre 139 municípios já sendo contaminadas, uma área muito densa, a região do Bico do Papagaio. Talvez a gente tenha que ter um pouco mais de atenção com a Araguaína, dar um pouco mais de suporte nesse momento, mas a gente não pode esquecer de Palmas, não pode esquecer de Gurupi. E aí a gente tem inteligência o suficiente para analisar o dado e ter a tomada de decisão adequada, adaptada. Não podemos agora perder dinheiro, agora a farra do dinheiro precisa acabar. Quando a gente vem investindo muito em EPI, muito em equipamento e não valorizando as pessoas que estão na linha de frente, isso para mim é o fator preocupante diante desse combate, porque as pessoas que estão na linha de frente, honrosamente, elas estão também com medo, porque eu não sei se serei eu contaminado e se essa doença vai me escolher. Portanto, eu preciso de ter esses equipamentos, mas também preciso ser valorizado. Isso não está se falando, e quando a gente vê a exclusão das entidades de saúde, talvez seja um dos motivos, ou não sei qual seja o motivo exato que estão sendo feita essa tomada de decisão com a exclusão total das entidades de saúde. Doutor, para a gente fechar, quer dizer, nós estamos aí então com a onda a onda que vocês falam chegou, né, está instalada e começa a crescer. Ainda há tempo da gente poder evitar o pior? Sim, a gente pelas próximas 6 semanas, a gente deve viver o nosso pior momento no Tocantins. As pessoas precisam fazer
esse isolamento. A população do Tocantins, eu chamo na responsabilidade de cada um, sair de casa no estrito necessário mesmo, observar quando sair de casa todas as questões de segurança, evitar aglomeração, supermercado, evitar fila. Esse dinheiro que foi liberado aí para ser pego na Caixa Econômica Federal, filas homéricas, isso me preocupa muito, muito mesmo, sobremaneira, e os gestores precisam estar atentos aos dados que estão acontecendo, de hipótese alguma, relacionar que o fator econômico deve ser bem avaliado, ele é preocupante, porém a gente precisa sair desse problema vivo para lá na frente a gente conseguir recuperar. Eu tenho fé, peço a Deus sempre proteção, que esse problema ele está acontecendo e a gente vai sair muito maior. Há uma fala do ministro Paulo Guedes que me anima muito, que o Brasil, depois dessa pandemia, vai ter uma rápida recuperação econômica. E eu acredito muito nisso, porque as pessoas estão evitando de gastar, as pessoas estão mais reclusas em casas, e agora é preciso que a gente entenda esse momento, que esse isolamento aconteça, chegue aí a 70%, 80% para a gente alongar e nunca estressar o serviço de saúde no quesito número de atendimento, porque pode ser um parente nosso que vai estar ali sendo atendido, que possa vir a faltar. E o pior de tudo isso, nesse momento, não está sendo permitido nem o velório. Isso é um outro fator que estressa, é do latino-americano, velar o corpo, esse momento de saudosismo. Existem algumas nações no mundo aí que esse não é um fator até de alegria, mas para nós latino-americanos esse é um fator de estresse e que angustia muitas famílias porque já estão passando por isso. Tá certo, então, doutor. Olha, muito obrigado, muito esclarecedoras as suas informações e estamos sempre à disposição do senhor, viu? Muito obrigado, Kleber. Estarei sempre à disposição e agradeço mais uma vez o espaço que você me concedeu e muito obrigado a todos. É isso, pessoal. Então, vocês viram aí as informações e nós precisamos cobrar do poder público, mas também fazer a nossa parte. E a nossa parte é ficar em casa, sair estritamente necessário. Não estamos de brincadeira, o Tocantins não está para que vai acontecer, não, já está acontecendo. A onda chegou, a doença está crescendo e a evolução dela depende também de nós, principalmente de nós. Então, fique em casa. Um abraço a todos e voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta,